Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade à Fisiologia. Vamos falar sobre o tema Sistema Respiratório. Como vocês podem observar, o sistema respiratório ele é um outro sistema vital para o corpo dos seres vivos. Por quê? Porque é ele que vai ser responsável pelo mecanismo da respiração. A respiração é um processo biológico responsável por garantir a troca de gases entre os seres vivos e o meio ambiente. Essa troca de gases que nós costumamos afirmar, ela refere-se a dois gases fundamentais do processo respiratório da maioria dos seres vivos, que são, respectivamente, oxigênio e gás carbônico. Só que o processo respiratório ele tem uma finalidade, ele tem uma importância, porque os seres vivos precisam respirar. O mecanismo de respiração ele é um processo fundamental para garantir a produção de energia. Tá? O processo respiratório, a partir da utilização do gás oxigênio, esse gás ele é capaz de oxidar, ou seja, queimar moléculas orgânicas para produzir energia sob a forma de uma molécula chamada de ATP. O ATP basicamente é a molécula energética que vai garantir o funcionamento das nossas células. É a molécula chamada de adenosina trifosfato, ou simplesmente trifosfato de adenosina. Então, essa molécula ela é produzida durante o processo da respiração. E aí, quando falamos em respiração, nós temos que entender que todo o processo respiratório, didaticamente, a respiração ela pode ser de duas maneiras principais. Respiração aeróbica, que é quando o ser vivo ele vai respirar utilizando o gás oxigênio, que é um processo bem mais energético, tá? A maioria dos seres vivos vão utilizar o processo aeróbico, que vai produzir bem mais ATP, tá? Todo o processo aeróbico ele vai acontecer em duas partes da célula, inicialmente no citoplasma e posteriormente nas mitocôndrias. E o outro mecanismo respiratório que é a respiração anaeróbia. A respiração anaeróbia é uma forma de respiração sem a utilização do gás oxigênio. O processo anaeróbio ele é um processo mais primitivo, ele é realizado por bactérias, protozoários e alguns fungos. E todo esse mecanismo de respiração anaeróbia, ele vai acontecer no citoplasma dessas células respectivamente. E esse processo anaeróbio, ele é chamado de fermentação. Então, por isso que você pode ouvir os termos bactérias fermentadoras, esses mecanismos de respiração sem a utilização do gás oxigênio. Seguindo adiante, nós vamos falar rapidamente sobre as principais estruturas envolvidas no processo da respiração. Uma das primeiras estruturas é o mecanismo de respiração por meio da superfície corpórea, que é aquilo que a gente chama de difusão, tá? Alguns animais eles não apresentam estruturas específicas para respirar, e aí eles podem respirar em qualquer célula do seu corpo pelo mecanismo chamado de difusão corpórea. O oxigênio ele entra na epiderme, né, que é na camada da pele desses animais, e se difunde para todas as outras células do corpo. Esse mecanismo de respiração primitivo ele é muito encontrado nas esponjas e nos quinidários, como no caso a água-viva. Além dessa forma de respiração, também existe a respiração cutânea. A respiração cutânea é a respiração pela pele. Ela é muito realizada pelos anfíbios,
sapo, a rã, eles têm a pele úmida justamente para facilitar a troca de gases. Essa troca de gases ela vai ser facilitada juntamente com o seu sistema circulatório na pele desses animais. Além dos anfíbios, as minhocas também são seres que podem ter esse tipo de respiração. Uma outra forma de respiração é a respiração branquial. Tá? A respiração branquial é um tipo de respiração que vai acontecer com os animais aquáticos. Esses animais eles têm pequenas evaginações próximo à região da cabeça, que são as brânquias. E essas brânquias elas vão garantir essa troca de gás. São regiões altamente vascularizadas, onde o oxigênio entra e o gás carbônico sai. Principalmente os peixes e os girinos fazem esse mecanismo chamado de respiração branquial. Uma outra forma de respiração é a realizada pelos insetos, que é a chamada de respiração traqueal. Tá? A respiração traqueal ela vai acontecer por tubinhos aéreos revestidos por quitina, que é um polissacarídeo, é um açúcar, tá? Que vai conduzir o ar diretamente para as superfícies do corpo desse animal, principalmente, como podemos observar, para os músculos. Os insetos têm essa forma de respiração. O ar entra, por poros chamados de espiráculos e se difunde pela traqueia até chegar aos músculos, garantindo todo o processo respiratório. Além da respiração traqueal, existe também a respiração filotraqueal, que é a chamada de respiração por pulmões foliáceos. Basicamente, essa respiração ela acontece na cavidade abdominal dos aracnídeos. Eles têm uma espécie de bolsa e essa bolsa ela basicamente tem várias lamelas paralelas, que são bolsinhas altamente vascularizadas que vão entrar em contato com o ar e garantir essa troca de oxigênio e gás carbônico. É a forma de respiração dos aracnídeos. Mas a respiração que nós vamos dar enfoque na aula de hoje é a respiração pulmonar, os pulmões mais precisadamente. Tá? Os pulmões eles são classificados como órgãos ocos, elásticos, capazes de se distender e garantir a entrada de ar, facilitando essa troca de gases. Essa troca de gases ela vai acontecer no interior dos pulmões, basicamente por saquinhos chamados de alvéolos. Esses saquinhos chamados de alvéolos vão permitir a difusão, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, pelo fenômeno chamado de hematose, que é a troca de gás dentro desses saquinhos, mais precisadamente nos pulmões. Quando falamos em respiração, temos que entender que a respiração pulmonar ela é comumente mais encontrada no ser humano, mas também outros animais podem realizar, as aves, os répteis e também parcialmente os anfíbios utilizam essa forma de respiração. Mas é no ser humano que a respiração de fato pulmonar ela tem um trato todo mais específico, dividido basicamente nas seguintes partes, que nós vamos ver agora. A primeira parte do trato respiratório humano compreende as fossas nasais. As fossas nasais são regiões que vão permitir a entrada do ar. É lá nas fossas nasais que nós vamos encontrar pelos. Esses pelos vão ser responsáveis por filtrar o ar e as fossas nasais umidificar o ar e conduzi-lo até uma outra cavidade, que é a chamada de cavidade bucal, a boca. A boca, depois que o ar percorreu a boca, ele passa por outras duas regiões, uma chamada de faringe, que também conduz o ar, e a outra chamada de laringe. Lá na laringe tem uma estrutura chamada de glote.
A glote é a estrutura que é capaz de abrir e fechar. Toda vez que nós estamos respirando, a glote abre. Toda vez que nós estamos comendo, a glote fecha. Então, a glote, ela basicamente vai evitar que os alimentos adentrem em locais errados, que só passe o ar de fato por essa estrutura. Além da glote, descendo um pouquinho mais, nós temos o ar percorrendo os anéis da traqueia. Os anéis da traqueia são regiões ricas em cartilagem que vão permitir a condução do ar até a outra região chamada de brônquios. E esses brônquios, que são 2 canalículos maiores, eles vão conduzir o ar para os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? E lá dentro dos pulmões, nós vamos encontrar os bronquíolos, né? Que são basicamente ramificações dos brônquios que ficam dentro dos pulmões, e esses bronquíolos terminam levando o ar para os alvéolos pulmonares. Todo o mecanismo da respiração também vai ter o auxílio de um músculo encontrado nos mamíferos, chamado de diafragma. É ele que vai ser responsável pelos movimentos respiratórios, itens que nós vamos abordar na próxima aula. Seguindo adiante, nós podemos observar como acontece essa troca de gás. Como eu falei para vocês ainda há pouco, todo o mecanismo da troca de gases, ele vai acontecer aonde? Nos saquinhos alveolares. Por meio dos saquinhos alveolares, ocorre um processo chamado de difusão. Vai entrar o oxigênio e vai sair o gás carbônico. E esse fenômeno é chamado de hematose. Todo o processo da respiração, gente, por seu mecanismo vital, ele é um mecanismo que tem uma regulação. E quem vai regular o nosso ritmo respiratório? É uma região do nosso sistema nervoso central chamada de bulbo. O bulbo ele é responsável por ter terminações nervosas que vão perceber a concentração de gás carbônico na corrente sanguínea. Quanto mais gás carbônico tiver na corrente sanguínea, há uma tendência em se aumentar a frequência respiratória. E quanto menos gás carbônico, diminuir a frequência respiratória. Então, basicamente, ele é responsável por garantir o processo respiratório funcionando. E esse bulbo vai fazer todo esse mecanismo de regulação da respiração de uma forma involuntária, tá? Todo o processo ele decorre de uma maneira involuntária. Então, na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre a respiração, os mecanismos de trocas de gases dessa respiração, né? E vimos também como acontece um pouco da respiração humana e o seu controle biológico. Nós vamos continuar na próxima aula falando dos outros itens. Eu vou explicar para vocês como vai acontecer os movimentos respiratórios, os principais distúrbios respiratórios e um pouquinho a respeito desse transporte de gases na corrente sanguínea. Gostaria de agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida, procurem os monitores. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.